Se você não quer que seu negócio seja destruído, você precisa aprender de uma vez por todas como tomar essa decisão. E precisa ser para ontem. Seja bem-vindo ao Espírito Empreendedor, eu sou o Eligan Júnior, criador do canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como escolher um sócio de maneira errada pode ser impactante de uma forma muito negativa para o teu negócio. Mas o mais importante disso é que tem um sócio em específico que a maioria dos empreendedores não chama para a sociedade. E é por isso que muitas das decisões que eu e você tomamos no dia a dia, elas podem ser tomadas no medo, no cansaço. E isso vai fazer com que o teu negócio não prospere. Sociedade é um assunto tão importante que a gente já falou sobre isso aqui no canal e eu vou pedir para o meu time deixar um card para que você possa reassistir esse vídeo e com isso aprender mais sobre sociedade. Eu e você, empreendedor, empreendedora, a gente toma decisão todos os dias. É decisão de contratar, decisão de investir, decisão de expandir e muitas das vezes decisão de que caminho a gente vai tomar. E no meio dessas decisões, muitos de nós começamos um negócio com medo. E a Bíblia vai nos orientar que Deus ele não deu pra gente um espírito de medo, de covardia, e sim um espírito de amor, de poder, de equilíbrio. E municiado desse poder é que eu quero te ensinar a tomar essa decisão do seu negócio de uma vez por todas. Eu vou te mostrar o que a Bíblia fala em Provérbios 3. A Bíblia vai dizer para você confiar de todo o seu coração no Senhor e não se apoiar no seu próprio entendimento. Isso não é que você tem que deixar de pensar, mas sobretudo tomar boas decisões pautadas no que o Senhor quer para a sua vida. E hoje eu vou te mostrar 3 pontos que você precisa aprender para tomar a decisão certa na hora de escolher um sócio ou uma sócia para o teu negócio. Ponto número 1, você vai buscar sabedoria antes de decidir e não depois de cometer o erro. A Bíblia vai dizer em Tiago 1,5 que se você quer sabedoria, basta você pedir que Deus vai te dar de bom grado. O problema é que eu e você, muitas das vezes, a gente só quer sabedoria depois que o problema bate a nossa porta, depois que o estrago já está feito. E a própria Bíblia vai nos alertar dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E às vezes a gente acha que ter sabedoria é ler muitos livros, fazer muitas coisas, estudar, quando na verdade eu lembro de uma frase que mudou muito a minha vida, foi quando eu li que sábio não é aquele que sabe, sábio é aquele que faz. No mundo dos negócios, a execução é muito importante. E nessa busca por sabedoria, pautar as suas decisões no que diz a palavra de Deus é o princípio de tudo. Às vezes, eu e você, nós queremos nos apoiar só no nosso entendimento, na força do nosso braço, e é aí que a gente erra. Você tem que entender que Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, o princípio, o fim, aquele que sabe de todas as coisas. Antes de você e de mim mesmo, de nós termos nascido, Ele já nos conhecia, nós já fazíamos parte do plano dele. Só que empreendedor, empreendedora, eu preciso que você entenda isso. Você não está sozinho. Eu e você fomos criados imagem e semelhança de Deus e, portanto, precisamos nos amparar naquele que nos criou. Então, o primeiro ponto fala em você buscar sabedoria, mas, acima de tudo, buscar no lugar certo. Ponto número 2, conselheiro não é enfeite, é estratégia. Provérbios 15:22 vai te dizer que os planos fracassam por falta de conselho, mas eles são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Sendo muito honesto com você, na minha vida como empreendedor, e já são mais de 20 anos, passaram diversas pessoas boas, alinhadas com meus princípios e valores, melhores do que eu, que puderam assumir esse papel de conselheiros. Isso é tão importante que, na minha visão, todo empreendedor deveria ter pelo menos de 2 a 3 conselheiros. Um sócio de confiança, uma pessoa que partilhasse dessa trajetória com você. Um mentor, uma pessoa que já trilhou aquele caminho e vai poder te mostrar para te desviar de caminhos que vão fazer você perder tempo e dinheiro. E, acima de tudo, um conselheiro de fé, uma pessoa que se importasse com você de verdade, para que pudesse falar para você
tudo aquilo que a maioria não fala. Tem um conceito nos negócios que chama Yes Man. Aquele tipo de pessoa que todas as vezes que você pergunta alguma coisa, a única coisa que ela faz é concordar com você. E para ser muito honesto, uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos, que ninguém cresce no conforto. Você precisa se tornar um empreendedor, uma pessoa de negócios que vai estar sempre confortável no desconforto. Você deve estar pensando, Wellington, o que é isso? Para você crescer, você precisa sair de uma zona onde vai fazer com que você faça coisas diferentes. Vou te dar um exemplo. Quando eu olho para a Bíblia vai me dizer que Deus ele não prometeu para a gente trigo, uva, azeitona. Ele prometeu pão, vinho e azeite. E olha como essa parte é muito simples de você entender. Na hora que eu preciso fazer o pão, para eu fazer a farinha do trigo, eu preciso moer esse trigo. Na hora que você vai fazer um vinho, por exemplo, você precisa esmagar as uvas. E para se fazer um bom azeite, você prensa a azeitona. Eu e você, empresários, empresárias, donos de negócio, nós precisamos de pressão. A gente precisa ser esticado. E é impossível você crescer no conforto. É impossível você crescer com uma pessoa que só diz sim para tudo aquilo que você fala. O amém você tem que dar para o Senhor e não para toda decisão. Isso é um erro que eu e você a gente comete no dia a dia. E o meu chamado nesse segundo ponto é para que você não cometa mais esse erro. Eu vou te contar a história de uma pessoa que tinha tudo para prosperar, mas ele decidiu, mesmo com tudo a seu favor, não escutar bons conselheiros. Para que você entenda, eu vou recapitular um contexto muito importante falando sobre o grande Império de Israel, os 120 anos que o povo de Deus reinou de uma forma muito próspera. Tivemos 3 reis, o primeiro deles foi Saul, reinou 40 anos, o segundo foi Davi, mais 40, e o terceiro Salomão, mais 40. O que aconteceu foi que Salomão morreu e de uma forma tradicional, quem ocupa o reinado é seu filho Roboão. E naquele momento, o povo de Deus faz um pedido a Roboão e pede para que ele diminuísse carga tributária. E aí agora eu quero que você comente aqui embaixo se você também passa por isso de querer que a carga tributária seja reduzida, especialmente aqui no nosso país, né? E nesse momento, Roboão ele tem 2 caminhos muito factíveis. Caminho número 1, de pegar e escutar conselhos daqueles conselheiros mais velhos, mais experientes, que possivelmente foram conselheiro do seu pai Salomão, ou se aconselhar com seus amigos ali de reinado, pessoas que estavam sempre com ele, mais novas, que não necessariamente sabiam o que estava acontecendo ou passaram por esse processo para poder aconselhar Salomão. Quando ele vai para o primeiro grupo, os mais experientes, aqueles que aconselharam seu pai, eles dizem: Salomão, você está chegando agora, ouve o povo, reduz a carga tributária. Salomão, em um outro momento, se aconselha com seus amigos mais novos. E esses, de uma forma muito leviana, dizem para Salomão para que ele aumentasse a carga tributária. No final do dia, Salomão, ao invés de escutar os conselheiros experientes, escutou os inexperientes, o que fez com que ele aumentasse a carga tributária. O resultado disso foi que o reinado de Israel foi dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. E, por consequência, o povo de Deus foi levado cativo pelos assírios e pelos babilônicos. E esse cativeiro durou 70 anos. O que essa história me diz é que eu e você, como donos e donas de negócio, precisamos nos posicionar com uma liderança firme e escutarmos conselhos construtivos de quem já construiu alguma coisa. Porque, infelizmente, tem muita gente por aí dando conselho daquilo que nunca fez, falando de experiências que basicamente só leu num livro ou viu num vídeo curto de 60 segundos. Mas o meu chamado para você, para que você tenha bons conselheiros, que isso não seja uma firula, não seja um enfeite, mas sim uma decisão estratégica no teu negócio, você faça isso com muita sabedoria e consulte-se com pessoas que já passaram por aquele caminho, pessoas mais inteligentes e melhores que você nas suas disciplinas de origem, para que você possa prosperar. Ponto número 3, você vai chamar para a sua sociedade a pessoa mais importante. Provérbios 16:3 vai dizer para você consagrar tudo que você fizer ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui no ponto 3, o mais importante de todos,
eu vou te mostrar como essa decisão vai fazer com que o teu negócio prospere e não venha a ser destruído. A maior parte dos empreendedores joga o jogo dos negócios pela metade. E por que isso? Eu gosto de dizer que quando você joga o jogo dos negócios sem Deus ao seu lado, você está jogando pela metade, porque Ele é o principal, o fundamental. E nesse ponto, eu te convido a convidar Deus para a sua sociedade, de modo que tudo aquilo que você for fazer seja consagrado a Ele. Vou te dar um exemplo muito prático. Antes de gravar esse vídeo para você, eu curvei a minha cabeça, fechei os meus olhos e fiz uma oração, pedindo para Deus para que Ele colocasse as palavras certas na minha boca, os pensamentos certos na minha cabeça, os sentimentos certos no meu coração para que as ações que eu fosse fazer fossem boas e pudessem te ajudar aí do outro lado da câmera. Então, nesse momento onde no ponto número 1 você pede sabedoria, no ponto número 2 você tem um bom conselheiro, um sócio alinhado com você, com princípios e valores de confiança, e no ponto número 3, o mais importante, você decide chamar para a sociedade o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, você está juntando, tendo uma mistura muito poderosa para que o seu negócio venha a florescer, frutificar, dar muito resultado. E agora que você aprendeu que você precisa buscar sabedoria, ter bons conselheiros, chamar Deus para ser teu sócio majoritário, você está apto a tomar decisões que não vão fazer com que o teu negócio venha a ser destruído. Comenta aqui embaixo se agora as suas decisões vão ser pautadas nesses pontos. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que você continue recebendo os nossos conteúdos sobre empreendedorismo pautado na Palavra de Deus. Deus te abençoe.